Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Hoje vamos conversar um pouco sobre ferramentas de gestão. E entre elas, uma ferramenta que não é tão nova. Para vocês terem uma ideia, a primeira obra traduzida e lançada aqui no Brasil é de 1996, então já há 21 anos no mercado, falando sobre BSC, Balance Scorecard. Muitos olham para essa ferramenta e ainda desconhecem, porque é uma ferramenta muito interessante que, na verdade, é um painel de controle. Se é um veículo, você tem lá o painel de instrumento para você acompanhar como está velocidade, temperatura, você olha a rotação do motor, nível de combustível, entre outros indicadores que estão ali no painel. E o Balance Scorecard não é diferente, é um painel de controle para empresas. O BSC começou lá na França como tableau de bord, depois ganhou uma nova roupagem na Europa, especificamente na Espanha, passou a ser conhecido como quadro de mando, e americano, como é fera, para dar uma nova roupagem, uma marca e vender essa marca pelo mundo, deu uma nova roupagem, passou a chamar de Balance Scorecard, o BSC, Kaplan e Norton, registrou essa marca e passou a vender consultoria pelo mundo. E muitos até hoje acreditam que é uma ferramenta de gestão apenas aplicável a grandes empresas. Não, pelo contrário, desde uma pequena empresa, uma média empresa, é possível sim você usar essa ferramenta de controle. E é uma ferramenta espetacular porque sai da análise tradicional de você olhar a empresa simplesmente com um olhar financeiro, com um olhar contábil, só vendo os números, passando a olhar em outras dimensões, olhar a questão dos funcionários, produtividade, olhar do lado externo os clientes, os stakeholders, todos os que sofrem influência ou influenciam aquela organização em específico. Para tratar sobre esse assunto, convidamos para participar do nosso programa o contador egresso da Universidade Paranaense, professor da Unipar, empresário, então tem uma série de atividades profissionais, consultor, tem um escritório de contabilidade, tem uma empresa de marketing, entre outras empresas que ele possui, prestando diversos serviços para a comunidade empresarial. Mas uma das suas atividades primordiais é justamente usar o BSC e implantar em pequenas e médias empresas. Então está aqui conosco o Bruno Hussein Dalla Libera, então é contador, especialista em controladoria, em gestão tributária e também perito contábil. Quando ele estava me falando do seu dia a dia, a sua rotina de trabalho, chega a ser curioso, a gente fica na dúvida, fala, caramba, e que hora que ele consegue descansar com tantas atividades sendo realizadas ao mesmo tempo. Só que a gente, quando faz o que a gente gosta, a gente faz com todo capricho e a gente se motiva a trabalhar cada vez mais, principalmente implantando essas ferramentas de gestão que têm feito a diferença nas empresas onde ele tem atuado, onde ele tem prestado assessoria. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, Bruno. É um privilégio tê-lo aqui conosco para tratar sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta que há 21 anos já está no mercado nacional, mas ainda a gente tem tem conhecimento de poucas empresas que conseguiram implantar de fato, porque ainda muitos acreditam que é uma ferramenta para grandes empresas, empresas como Petrobras, como Gerdau, como Gol, como TAM, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que nada, CSN, Vale, não.
tanto serve para grandes empresas como para pequena empresa. Porque hoje sabemos muito bem que a gestão é que faz a diferença. Quer permanecer no mercado, abra a caixa de ferramenta que está à disposição com ferramentas espetaculares para melhorar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade de toda e qualquer organização. Então, seja bem-vindo, Bruno. Primeiramente, gostaria de entender um pouquinho melhor esta ferramenta e como você tem trabalhado e implantado em pequenas e médias empresas. Olá, professor. Primeiro, muito obrigado a você que está nos assistindo hoje. E eu me sinto lisonjeado em fazer parte desse corpo docente dessa grande universidade. Sobre o Balance Scorecard, muitas pessoas realmente acreditam que essa metodologia de trabalho só se aplica a grandes empresas. No entanto, primeiro eu vou introduzir, para que todas as pessoas que estão nos assistindo conheçam a metodologia, que traduz a missão, a visão e os valores das empresas em objetivos, metas e indicadores, para que a empresa possa, a partir daí, elaborar o seu planejamento estratégico. Então, a diferença entre o BSC, ou Balance Scorecard, das outras metodologias, é que ele não visa apenas a perspectiva financeira. Então, como funciona essa ferramenta? Existem 4 perspectivas, quais sejam a perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva dos processos internos e da aprendizagem e crescimento. E ela faz com que todas essas perspectivas trabalhem em forma conjunta para que assim seja efetiva essa estratégia aplicada na empresa. Então, a ideia inicial de uma empresa, a não ser empresas que não visam o lucro, é o próprio lucro. Mas é claro que para você atingir esse lucro, você precisa primeiro pensar na qualidade dos seus funcionários, na qualidade dos seus produtos e serviços, consertar todos os problemas internos da sua empresa, para que a partir daí você consiga mais clientes, fidelização de clientes e aumento também da fatia de mercado, correto? E a partir daí você consegue um ganho financeiro mais consistente. Então essa é a diferença do BSC para outras metodologias. Você não pensa apenas em objetivos e metas financeiras. Para que você consiga esse objetivo, ou atingir esse objetivo ou essa meta, você primeiro precisa criar capital interno, seja em qualidade dos serviços prestados ou produtos vendidos, e de toda a qualidade de gestão da empresa, para que a partir daí você melhore os processos internos, galgue mais clientes e aí sim você tem um ganho financeiro muito consistente. Então, parece que é algo muito difícil de se aplicar, porque é aplicado geralmente em grandes empresas e elas têm um departamento específico apenas para fazer isso, correto? Mas pequenas empresas também podem utilizar essa metodologia de pensamento e aplicar em sua gestão. Um exemplo que você poderia nos dar, Bruno, de uma pequena empresa. Quais as métricas que foram selecionadas? Porque as próprias métricas do BSC é individualizada, é personalizada para cada empresa, né? Não é um pacote pronto que você coloca a empresa dentro do pacote, dentro da ferramenta. E sim, a ferramenta que você vai adequando e verificando quais os indicadores das diferentes etapas, dos diferentes pontos de análise, desses 4 pontos de vista, que você vai selecionar as ferramentas dos processos, a ferramenta da parte financeira, para você selecionar os indicadores, não é isso? Exatamente, professor. Então, para cada empresa, você vai adequar o BSC à sua realidade. Por exemplo, você não vai utilizar a mesma metodologia de trabalho em uma lanchonete, a mesma metodologia utilizada na Gerdau ou na Petrobras. Não faz sentido. Você precisa de algo mais barato e que seja eficiente para a sua empresa. Nesse sentido, o que você precisa fazer? Primeiro, fazer uma análise ambiental, interna e externa da sua empresa.
E, com base nos valores da sua empresa, a missão, o porquê de existir e a visão, aonde essa empresa quer se encontrar no futuro, correto? Você, a partir daí, começa a desenvolver as metas ou verificar as ferramentas que vai utilizar nas 4 perspectivas. Por exemplo, uma pequena empresa, uma lanchonete, vamos supor uma lanchonete, uma empresa de pequeno porte, ela, claro, quer ter lucro, mas para isso ela precisa de mais clientes. Para ter mais clientes, com certeza ela precisa fazer bons lanches, por exemplo, ter empregados ou colaboradores muito bem treinados e fazer com que não haja desperdício ali dentro, nem problema interno, correto? Então, o que ela precisa para isso? Ela precisa treinar os seus funcionários, que está na perspectiva de aprendizagem e crescimento, treinando os seus colaboradores, porque, veja, hoje todos os empregadores querem empregados bem treinados, que saibam fazer tudo, que não desperdicem tempo, correto? Mas poucos investem tempo em treinamento. Então, você precisa, o passo inicial é investir em treinamento para criar um capital de pessoas, para que consiga melhorar os processos internos. Aí, a partir dessa perspectiva de processos internos, você consegue mais clientes e, por conseguinte ou por consequência, você vai atingir a sua meta financeira, correto? Então, qual ferramenta a empresa vai precisar utilizar? A que for mais barata o custo-benefício, porque não adianta a empresa investir em ferramentas tecnológicas, né, sistemas de gestão, sistema integrado de gestão, e o custo-benefício não valer a pena para essa empresa. Que bom, Bruno. É sempre bom a gente estar estimulando os empreendedores e empresários a abrir a caixa de ferramenta da área de gestão para conhecer essas novas ferramentas. Então fique conosco para que no próximo bloco a gente apresente um pouquinho mais para vocês entenderem melhor essa ferramenta, o BSC, nas 4 perspectivas. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura. O curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Então, retomamos para entendermos melhor
sobre o BSC. E para entender melhor sobre esta ferramenta, estamos aqui conversando com o contador Bruno, que está nos explicando sobre as perspectivas e as métricas do BSC. Então, tem 4 perspectivas: a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, dos processos, da aprendizagem e crescimento. Cada uma dessas perspectivas, a gente pega determinados indicadores, e esses indicadores são adequados para cada empresa. Então, não é um pacote de indicadores que você vai implantar em toda e qualquer organização. Você vai fazer um estudo, fazer um trabalho nessa empresa, na sua empresa, e levantar dentro de cada perspectiva os indicadores para você monitorar a empresa. Você vai ter, de preferência num papel A4, os indicadores principais que mostram a saúde da tua empresa nesses 4 indicadores. Então vamos lá entender melhor com o Bruno. Pegando a perspectiva financeira, quais os principais indicadores que eu preciso avaliar nessa perspectiva e também nas demais? Muito bem. Muitas empresas utilizam o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido, o capital circulante líquido da empresa, que é um importante indicador de liquidez. No entanto, para cada empresa, você pode aplicar um indicador diferente, dependendo dos objetivos dessa empresa. Então, o que vai servir o indicador? Apenas como ponto de referência, como um feedback do que já está sendo feito, correto? Então, se a empresa tem um determinado objetivo e para atingir esse objetivo, ela pré-determinou algumas metas e algumas iniciativas para que possa atingir essas metas, como ela vai saber se ela realmente atingiu as metas? Através da análise dos indicadores. Então, para cada objetivo ou meta proposta, você poderá utilizar um indicador diferente. Não quer dizer que um indicador seria melhor do que o outro nesse sentido. Se eu pegar, por exemplo, Bruno, na perspectiva do cliente, quais os indicadores mais tradicionais? Na perspectiva do cliente, nós temos a fatia de mercado conquistada pela empresa, o aumento do ticket médio, e esses indicadores, por exemplo, eles vão ser criados de maneira que virem fórmulas, correto? Então, o aumento de ticket médio vai ser, por exemplo, em porcentagem. E a empresa consegue estabelecer qualquer tipo de indicador que ela queira, apenas criando a fórmula para que dê a resposta dessa análise. E quando a gente pega, por exemplo, na perspectiva dos processos, os processos internos, que indicadores eu vou usar? Porque sempre eu transformo em números, e esses números são apresentados na empresa de forma muito transparente, para que do chão de fábrica até a alta gestão, todos estão conscientes da meta que precisam conquistar, atingir, e vão acompanhando esses números, não é isso? Correto. Na perspectiva de processos internos, nós podemos utilizar como indicador o tempo de setup, a capacidade ociosa da empresa, o aumento da produtividade, a quantidade ou o índice de retrabalho e qualquer outro indicador que a empresa queira utilizar, que assim lhe sirva de informação gerencial. Então esse índice ele pode ser alterado conforme a necessidade da empresa. E essa ferramenta acaba puxando outras ferramentas, como as ferramentas de qualidade total, para você verificar na linha de montagem, por exemplo, entra aí justamente o tempo de setup, o que você pode fazer para melhorar o processo como um todo. Vai dar como resultado lá na ponta, vai ter como consequência o aumento da produtividade. Mas, falando em produtividade, eu preciso falar da 4ª perspectiva, que é a perspectiva de aprendizagem e crescimento, não é isso? Que é a perspectiva interna. Como está a qualidade dos colaboradores, dos funcionários que trabalham naquela organização. E o que eu analiso? Quais os indicadores chaves para essa perspectiva? Nós podemos utilizar como indicador para essa perspectiva que na linha
do BSC é a última, mas que não deixa de ser a mais importante, porque os colaboradores, né, eles são os mais importantes em qualquer empresa. Então nós podemos utilizar a capacidade de ociosidade também dos empregados, correto? O índice de satisfação dos empregados para com a empresa e para com os demais colaboradores, o índice de produtividade, correto? E o aumento de criação de novos produtos, serviços e processos ali na empresa. Então, a ferramenta, usando o estudo nessas 4 perspectivas, eu posso implantar em qualquer empresa. Exatamente, não importando o tamanho dessa empresa. E qual é a maior dificuldade que os empresários têm na implantação do BSC? Pelo menos que você tenha percebido nesse trabalho que você já tem feito há um bom tempo em diferentes organizações. Eu acredito que a maior dificuldade seja o próprio empreendedor, correto? Porque nós nos deparamos com empresas hoje cujos empreendedores ou os gestores dessa empresa não estão preparados para serem gestores, correto? E tomam decisões unilateralmente, sem estudar o futuro dessas decisões. E é isso que o BSC vem tentar eliminar esse tipo de risco. Então, a dificuldade hoje é fazer com que os gestores ouçam desde o chão de fábrica até a sua linha no organograma da empresa. Porque cada colaborador que efetua um processo, por exemplo, sabe muito mais dos problemas desse processo do que o próprio gestor que está lá em cima. E às vezes não tem essa informação. E como quebrar essa barreira, Bruno? Se você vai estar lidando justamente com quem te contratou para implantar o BSC na organização. Exatamente. É tentar mostrar os benefícios que essa metodologia pode trazer para a empresa em longo prazo. Sempre numa perspectiva de longo prazo. Exatamente, porque toda decisão tomada a partir dali, com o auxílio do BSC, antes disso vai ser feito um estudo de tudo que pode acontecer, de diversos cenários futuros, né, que pode ocorrer com essa empresa. Retomando a perspectiva financeira, sempre eu tenho observado que são feitos muitos investimentos na área, por exemplo, na área de marketing, sem a cautela necessária. Quando eu falo investimento em marketing, vou pegar investimento em um dos mix só, pegar só na área de propaganda. É feito um investimento em publicidade e propaganda sem calcular o retorno desse investimento. Tanto que quando a gente procura na bibliografia, tem um livro da Bookman sobre métricas de marketing e que eu tenho conhecimento, só esse livro, que discute justamente nessa linha, como você avaliar os investimentos feitos em propaganda e o retorno desse investimento. Usando o BSC, eu consigo avaliar isso ou como que eu faço essa avaliação? De investir em outdoor, investir em rádio, em TV, enfim, em diferentes mídias e quantificar esse retorno do investimento. Então, em se tratando do BSC, a decisão de investir em algo para publicidade, diretamente relacionada à publicidade, primeiro vai passar por um cálculo de retorno, correto? Então, a partir dessa implementação da ferramenta, nenhuma decisão vai ser tomada de forma unilateral. Todas as decisões tomadas serão antes analisadas, correto? Como calcular, então, o retorno de um investimento em publicidade? Muitas empresas não conseguem realizar esse cálculo porque não tem um departamento específico em publicidade, né? Em se tratando de empresas pequenas, nós sabemos que nenhuma empresa pequena tem um departamento específico em publicidade. Nesse sentido, o que a empresa precisa verificar? O quanto ela investiu, correto? E como ela vai medir esse retorno? Ela precisa de uma pesquisa, uma ferramenta. Sem essa ferramenta de auxílio, ela não vai conseguir saber de onde veio um novo cliente, por exemplo. Então não basta investir em propaganda, você precisa implementar alguma ferramenta para que você consiga verificar de onde veio o cliente e, além disso, se esse cliente novo que veio
o que ele comprou de novo. Dentre todas as vendas que você fez no mês, quantos por cento é de clientes novos, quantos por cento é de clientes que você já vendia antes? Desses novos clientes, quantos por cento é público masculino, quantos por cento é público feminino? Então, a partir daí, você consegue segregar em diversas informações e buscar a informação que você precisa. A partir dessas ferramentas de apoio, você vai conseguir verificar se existiu um retorno ou não dessa publicidade que foi feita. Então, percebemos que a ferramenta é muito ampla. Exatamente. E atende diferentes tamanhos de empresa, da pequena, da média e uma grande organização. Mas o principal é que são ferramentas, não só o BSC, mas outras ferramentas na caixa de ferramenta do gestor, que ele precisa ter, não é modismo, são ferramentas já mais do que experimentadas pelo mercado, mais do que certificadas como ferramentas que trazem efetivamente um melhor controle e com o controle um melhor resultado e rentabilidade para a organização. Então realmente só temos a agradecer a sua presença, comentando, explicando um pouquinho melhor sobre o BSC, sobre o Balance Scorecard, para que você empreendedor, você empresário, busque mais informações sobre essa ferramenta, para que essa ferramenta comece a fazer parte da sua caixa de ferramenta para melhorar a gestão da sua empresa. Muito obrigado pela participação, Bruno. Sucesso nos seus empreendimentos, nas suas consultorias. Que continue levando e implantando essa ferramenta em outras empresas, porque é isso que a gente precisa. Empresas mais eficientes, mais rentáveis, para gerar mais emprego e mais renda. É tudo que o nosso país precisa. Bem, termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas críticas, suas sugestões e também as suas dúvidas. Estamos aqui sempre procurando melhor atendê-lo com entrevistas, com programas que tragam efetivamente dicas de ferramentas e instrumentos para melhorar a gestão da sua empresa. Muito obrigado pela sua audiência.